Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Então, meus amores, quero apresentar para vocês aqui, né, um passo a passo, um guia para a gente estar fazendo um arquivo que a gente vai subir para a Zap Gráfica. Para quem não conhece, é uma empresa aí que algumas gráficas trabalham e algumas empresas terceirizam esse material para eles lá, para eles estarem fazendo essas impressões. E aí a gente faz aqui a pré-impressão mesmo, né? Eles dão um desconto muito bom, um preço muito bacana, muito interessante aí, de acordo com a quantidade, logicamente. Você que tem uma empresa aí, você que tem uma indústria, você que terceiriza, você que manda os seus materiais para algumas gráficas, você pode aprender aqui a como fazer esse arquivo, como ter alguém aí para poder, dentro da sua empresa, fazer esse serviço de pré-impressão. Você terceirizar lá para a Zap, essa Zap aqui de BH, e aí você vai diminuir os seus custos de material mesmo ali, né? De certa forma, aumentar um pouquinho ali sua margem de lucro, né? Então aqui eu vou te ensinar basicamente alguns conceitos para você entender melhor como que é o gabarito. Muita gente tem dificuldade, principalmente que é designer, mas nunca preparou um arquivo de pré-impressão mesmo, mandava para a gráfica, mas não entende conceito de sangria, margem de segurança, tinta branca, verniz localizado. Isso aí são coisas que realmente a gráfica já tem uma pessoa. Eu inclusive já fui essa pessoa, que é o pré-impressor, que é o operador ali, que fica por conta de receber esses arquivos, muitas vezes muito ruim, muito cagado, viu, gente? Nossa, Canva então, misericórdia. E aí você tem que trabalhar o arquivo, você tem que abrir, você tem que vetorizar, você tem que fazer máscara. Então aqui você vai aprender um pouco disso, né? Lógico que eu vou pegar um arquivo aqui que eu criei, então pelo menos eu já fiz certo. Mas aí você vai esbarrar com algumas dificuldades ao longo do tempo também. Se você tiver alguma dificuldade, você pode me mandar aqui, você pode comentar nesse vídeo, eu tá postando esse vídeo no YouTube. Então, assim, quem tiver interesse de aprender, de fazer, né, pode contar comigo nesse sentido aí, para te ajudar, para te dar um suporte, para que você, produtor, você pequeno, médio empresário, você que quer aprender essa área, você que quer empreender, você que quer ter um material bacana para você enviar para o seu cliente, né? Você que quer terceirizar, trabalhar com um custo menor, né? Que a Zap faz uma pancada de coisa, inclusive pedi o dono da Zap aí para me dar um crédito aí, né? Tô fazendo uma propaganda aqui para eles. Mas esse conteúdo aqui, esse aprendizado, ele é muito bom porque você mandar para qualquer gráfica, você entendendo mais ou menos o conceito ali, você não vai ter dificuldade, entendeu? Às vezes tem muita gráfica que não aceita o arquivo se ele não tiver formatado da forma correta, ou te cobra para poder fazer isso, né? Então, se você já é designer, se você tem um designer, contrata uma pessoa aí, nada melhor do que ela já entender e já fazer a coisa certa, para não ter custos adicionais e retrabalhos em cima daquilo que já foi feito, que poderia ter sido feito da forma correta, né? O programa que eu utilizo aqui é o CorelDRAW. Sei que tem muita gente que não gosta, né? Mas eu vim do ramo gráfico e todas as gráficas, eu posso falar com absoluta certeza, 100% das gráficas utilizam o CorelDRAW. CorelDRAW e PDF, 100% das gráficas. Eles podem ter um Illustrator instalado, pode ter um Photoshop, pode ter alguma coisa assim, pode, mas CorelDRAW é a linguagem universal das gráficas, né? Inclusive Photoshop eu não recomendo, tá? Você que quer trabalhar aí com materiais impressos, normalmente você vai ter dificuldade, principalmente quando é arquivo que você precisa ter vetorizado. Você pode trabalhar com Illustrator, né? Mas precisa ser vetorizado. A máscara precisa ser vetor, porque depois que a gente manda esse arquivo para a gráfica, eles pegam esse vetor que você criou da máscara e eles transformam esse vetor em um arquivo que a máquina, a impressora, vai reconhecer esse vetor como a tinta branca, que é o que ela precisa jogar lá, né?
assim como o ciano ele tem o seu código de cor, assim como o amarelo, assim como o magenta, a tinta branca também tem um código ali específico que a impressora entende que é ali, é a região onde precisa jogar a tinta branca. Por isso que precisa ser vetor. Imagem você não consegue colocar isso. Até consegue com algumas gambiarras aí, mas isso aí não entra no mérito da questão. E então vamos lá. Eu já estou com o arquivo aqui aberto. Inclusive eu dei uma vacilada, eu gravei o vídeo, só que minha tela estava aqui em cima. Eu sei que vocês gostam de ver meu rostinho bonito aí, mas aí estava atrapalhando aqui e a gente precisa visualizar essa barra de propriedades. Porque eu faço algumas coisas aqui que é interessante vocês saberem, vocês entenderem. E aí agora vocês conseguem visualizar, minha imagem está aqui no cantinho esquerdo, né? Então fica melhor. Bom, vamos lá. Começando com esse arquivo lindo aqui, essa criação que foi feita. Inclusive vou deixar aqui no Instagram, se você quiser conferir lá, tá? Tem umas artes top sec. Trabalho hoje com criação de rótulo, mockup 3D, trabalho com Blender. E assim, eu tenho obtido resultado muito bom, né, com essa área aí. Graças a Deus tem tido muito serviço, muita procura, muita demanda, porque a gente também se dedica, a gente busca conhecimento e a gente tem aquele capricho, né, que muita pessoa não tem. Muitos acham que é chatice, muitos acham que é cri-cri demais. Eu prefiro demorar um pouquinho mais para fazer o rótulo e o cliente aprovar de primeiro do que fazer de qualquer jeito. Às vezes o cliente aprova, não volta mais, ou às vezes o cliente é chato e pede 50 mil alterações e você, por não oferecer um produto de qualidade, você se fica preso ali, né? Você é obrigado a fazer ou mandar o cliente lá e perder serviço, né? Então é isso, pessoal. Vamos lá para o que interessa. Aqui o arquivo, o formato final dele é 140 por 56 milímetros. Aqui a gente sempre trabalha em milímetros, tá? E aqui no site da Zap, a gente vai nessa opção aqui, ó. A gente está aqui na página geral, a gente vai vir, eu vou falar mais rápido aqui, se você quiser deixar o vídeo mais lento, se você quiser rodar ele mais lento para aprender ou dando pausa, você que sabe, mas é só para a gente agilizar aqui a nossa vida, né? Metalizado com tinta branca, né, que é o que a gente vai utilizar para esse produto especificamente. Você vem aqui em comprar, e aí você tem aqui a opção de baixar o gabarito, tá? Você consegue baixar esse gabarito aqui, e aí vai vir alguns arquivos para você, que vão ser esses arquivos aqui, ó. Tá aqui em downloads, vem aqui. E aí um arquivo que é muito importante de você ler é esse, deixa eu ver aqui, ó, manual de fechamento, tá até aqui, ó, leitura importante. É esse? Não. Esse não, gente, desculpa. Guia de fechamento de arquivos, deixa eu ver se é esse. Também não é esse. PDF, dicas de leitura importante. É esse aqui, ó. PDF, dicas de leitura importante, tá? Aqui tem todas as dicas que você precisa para você entender melhor como é que funciona aí os acabamentos. A gente vai escolher essa opção que tem corte especial. Então a página 1 é a impressão, página 2 máscara de tinta branca e a página 3 é o desenho do corte, a faca, né? É essa opção que a gente vai utilizar hoje aqui. E aí a gente vai fazer basicamente isso aqui, tá bom? Então, se tiver dúvida, lê esse documento aqui é muito importante, tá? Então, algumas dicas aqui para você pegar alguns bizus aí, que é interessante. Então, vamos lá, dando sequência. Vamos abrir aqui o gabarito. Esse aqui é o gabarito deles, né? Então, aqui tem a parte vermelha aqui que com certeza você já pegou a visão. Não é para colocar nada aqui, tá, gente? Eu vou apagar isso aqui, limpar isso tudo. Aqui a página 2 é a máscara de tinta branca. Aqui no caso eu vou manter esse negócio vermelhinho aqui. E eu gosto de bloquear aqui essa parte para mim não ficar clicando isso aqui, ficar arrastando para lá e para cá, deixar bloqueado, né? E aí precisa ter uma terceira página, porque a gente vai fazer a faca aqui também. Então esse aqui eu vou renomear como faca, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a página de impressão, né? Vai ser o nosso rótulo mesmo ali. Eu vou copiar ele para cá, tá? E aí, no caso, uma coisa importante que a gente precisa primeiro verificar, tá?
questão de sangria. Aqui está no formato final 140 por 56 milímetros. No caso aqui, essa vai ser a faca. Cliquei aqui em cima aqui no quadradinho, fiz a faca. Só que o arquivo ele precisa ter sangria. Então o que eu coloco aqui? Coloco 3 milímetros normalmente de sangria, né? 143 por 59, né? 3 milímetros para cada lado. E aí a faca aqui ela fica sangrando, ou seja, ela está extrapolando ali, o arquivo está extrapolando onde que vai ser cortado, né? O final dele ali. Porque se caso houver um deslocamento para a esquerda, para cima ou para baixo, de no máximo 1,5 mm, né, não vai ter nenhum problema. Então esses 1,5 mm é a margem de erro que a gente tem normalmente nesse tipo de material. Pode deslocar 1 mm, 1,5 mm, meio milímetro para cada lado ali, e você não vai ficar com material com bordas brancas, aquele material esquisito, né? No caso aqui com bordas pratas, porque esse é o material prata, né? É o metalizado. Então vamos lá, aqui está a minha faca, aqui está a sangria, e aí a gente vai ter que criar máscara de tinta branca. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar essa faca daqui, deixar ela na outra página, e aí aqui a gente vai trabalhar com a máscara de tinta branca. Dentro da minha sangria eu vou criar um quadrado aqui e vou fazer o seguinte, vou colocar uma corzinha aqui para mim identificar ele está por cima de todo o meu rótulo. Eu gosto de deixar a página de impressão quietinha aqui, não mexo nela. Dou um Ctrl C e mudo para outra página aqui que esteja em branco. A gente vai mexer nessa página agora para fazer a máscara de tinta branca, né? Eu jogo a máscara de tinta branca lá para baixo, Shift Page Down, foi lá para baixo. Agora eu vou apagar o fundo aqui, Delete, vou apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo que é branco e tudo que eu não quero o efeito metalizado. Muita atenção nisso, né? Por que, Israel? Porque a máscara de tinta branca nada mais é do que um calço de tinta branca. Porque o papel ele é prata. Quando o papel é prata, as únicas coisas que anulam o efeito desse material prata são cores escuras demais, como o preto, uma cor muito escura, ou o branco, a tinta branca, né? Especificamente. Então nesse caso aqui a gente usa a tinta branca para fazer um efeito metalizado localizado. Ele é semelhante à máscara de verniz localizado, só que a máscara de verniz localizado ela é onde que você quer o verniz localizado. Já a máscara de tinta branca, você tem que imaginar os efeitos metalizados e colocar ela aonde você quer o efeito metalizado, você deixa ela vazada, você não deixa a máscara de tinta branca, né? Vamos entender isso na prática aqui? Vamos lá. Ó, esse arquivo aqui, ó, ele está com preto por cima do prata. Ele foi criado assim, uma imagem de impressão, ninguém nota, né? E tá tudo ok. Mas agora aqui no vetor, se eu tirar isso aqui e deixar assim, vai ficar esquisitão, né? Se eu vazar isso tudo aqui, vai ficar estranho. O que eu vou fazer? Eu vou deixar só esse prato aqui evidente. Tem várias formas de fazer isso, tá? Uma forma muito fácil, com objeto inteligente, preenchimento inteligente. Mas você pode também simplesmente segurar aqui, clicar aqui com o botão esquerdo, segurar o Shift, clicar embaixo. Então isso aqui vai ser a minha faca para cortar o objeto de baixo. Com os dois selecionados, né, eu vou clicar em aparar. Pronto, já aparou o meu objeto. Opa, não. Vamos de novo. Cliquei aqui nele, cliquei no prata, cliquei em aparar. Agora foi. Deletei, pronto. Já tenho meu objeto aparado. E o mesmo vale para a máscara de tinta branca. Vou selecionar tudo. Com o Shift selecionado, eu seleciono a máscara, clico aqui em aparar. Pronto. Objeto aparado. Atente-se a um detalhe, tá? No Corel tem algumas coisas que não aparam. Contorno. O contorno você não vai conseguir aparar. Isso aqui, em volta aqui, esse quadrinho, ele está como contorno. Se eu clicar aqui, Shift aqui, tentar aparar, ele vai aparar o preenchimento ao invés do contorno. Para mim aparar só essa parte desse contorno, eu preciso converter isso aqui em contorno, tá? É outro assunto, mas só para vocês entenderem algumas coisas aí que às vezes pode ter dificuldade, você pode me chamar aqui, e é outro vídeo, outra aula, né? Hoje aqui é só como montar para Zap.
Fechou? Então aqui a máscara, deu um Ctrl X, vou jogar ela aqui em cima para mim ver se ela tá bonitinha. Pegou perfeitamente em todos os objetos que eu quero ali com efeito metalizado, vão ficar sem a máscara de tinta branca, e o que eu não quero metalizado tá com a máscara de tinta branca. Então aqui tá perfeito, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa máscara aqui quietinha, e aí eu gosto de trabalhar, tá, gente, dentro do Corel com símbolo, quando o assunto aqui é semicorte, porque o símbolo ele vai me dar a facilidade de criar um objeto aqui. Eu vou criar aqui um quadrado do tamanho do rótulo. Depois, se eu quiser alterar os dados desse rótulo, qualquer coisa na arte, eu altero nenhum e altero em todos. Esse aqui, o caso do símbolo, é para, no caso, quando você for montar só um rótulo para a folha toda. A gente vai distribuir na folha aqui. Mas se for vários rótulos, eu não recomendo tanto o uso de símbolos. Só se você precisa sempre rodar essa mesma grade de impressão e você está sempre mudando aqui, ó, lote, fabricação e validade, tá? O correto disso aqui, gente, é lógico, né? Já vem impresso, né? Mas tem muita gente que já vem impresso, não, perdão, imprimir depois, deixar só a caixinha branca aqui e depois vem com a datadora e coloca ali, né, o lote, validade de fabricação, ou no pote, na tampa. Mas tem muita gente que não tem a datadora, então fazem dessa forma, né? Mas enfim, se precisar alterar essa arte depois também, você não tem aquele trabalho de distribuir tudo de novo, você pode trabalhar com símbolo, que é o que eu vou fazer aqui agora, né? Antes disso, uma dica e um bizu, algo legal, interessante aí que a Zap faz. Ela dá a opção de você simular a grade. O que é isso? Você coloca aqui a altura do seu rótulo, 56, a largura, 140, e a quantidade que, no caso ali, você precisa. Vamos supor que você precisa de 100 unidades. Ele te deu ali, ó, quantidades necessárias de folhas, 8 folhas, e a quantidade máxima de adesivo por folha, 14. E aí no caso aqui, ó, nesse formato, aí você pode inverter as informações aqui para fazer um teste, ó, 140 por 56, eu inverti aqui, deu mais, tá vendo? Deu 15 unidades por folha, ou seja, ele já me dá uma previsão aqui de uma quantidade que vai caber por folha e uma montagem ali que eu vou fazer. Então eu tenho aqui como saber a melhor forma de montar para caber mais na folha, basicamente é isso, tá? Então aqui eu vou montar ele em pezinho ali, vai caber mais, fica 100%. Então o que eu vou fazer? Eu vou girar isso aqui 90 graus. Na verdade, faz o seguinte, cria o símbolo primeiro, clica no quadrado ali, botão direito, criar novo símbolo, ok, meu símbolo está pronto. O que é isso? Que raio de negócio de símbolo é esse? É isso aqui, ó. Eu tô com um símbolo aqui, né? Eu vou girar ele 90 graus para encaixar aqui. Eu cliquei ali em cima ali, digitei 90, tá, gente? Vou encaixar aqui e agora eu vou distribuir ele na folha. Eu venho aqui, ó, em transformações, e aqui no X, que é a minha na linha horizontal, eu vou colocar aqui a largura que ele está dando, que é 59, já considerando a sangria. E aqui eu sei que vão caber 5, então eu vou colocar aqui 4 cópias, tá? Então uma com mais 4, 5. Aqui a gente tem 5 colunas, e agora eu vou fazer as linhas. Digito 0 e que eu coloco menos para ir para baixo, 143. E aqui eu sei que vai dar 3 linhas, né? Aqui eu fiz 3 cópias, apareceu a quarta aqui, né? Eu queria colocar mais 2 cópias, a de cima fica 3, mas está perfeito. Aqui eu tenho o meu símbolo, tá? Esse símbolo vai facilitar naquilo que eu falei para vocês, né? Lembra que eu falei que o símbolo, ele é um objeto que quando você coloca dentro do símbolo ali, você não precisa editar um por um. Depois que está distribuído aqui, você vai lá e só troca, no caso aqui, as informações ele já troca automaticamente, né? De um
Você coloca aqui em um e troca de todos. Aí o que acontece? O ideal, gente, vocês podem fazer dessa forma, mas o ideal, você pode colocar a faca aqui junto já distribuir tudo junto. Coloca a faca aqui. Uma coisa importante da faca também, tá? Mais um bizu aí. Ao invés de deixar a quina de 90 graus, quando você for rodar no semicorte, deixa levemente encurvado assim, ó, o cantinho arredondado. Por quê? Na hora de fazer a faca, isso aqui é uma faca, é uma agulha que ela passa aqui para cortar, fazer esse corte eletrônico. A agulha, ela vem aqui assim, ó, na hora de fazer essa curva de 90 graus, às vezes ela dá um pique aqui, ó, um repique, ela faz assim, dá um corte, e aí essa pontinha ela não fica cortada. Na hora que você vai destacar no rótulo, pega aquela pontinha, rasga ou agarra, fica esquisito, você dá um puxão assim, o rótulo fica paia, né? Então, no caso aqui, o ideal é deixar levemente encurvado ali. No cadeadinho aqui, ó, fechado, você coloca 2, aí já dá uma curvinha legal ali. Pra faquinha passar aqui mais levemente, fazer essa curva aqui mais tranquila. Normalmente ela vem rapidinho ali, então costuma dar esse tipo de problema, tá? Então aqui, a faca também eu vou deixar 90 graus. Vou centralizar ela aqui. Você pode clicar aqui, ó. Trabalho muito com tecla de atalho, então seleciona aqui a faca com o shift selecionado. Você seleciona lá o objeto que você quer centralizar, aperta C e E. Pronto, centralizou. Agora também a tinta branca. Cadê minha tinta branca? Tá aqui. Tinta branca, vou fazer a mesma coisa, 90 graus, seleciono lá, C e E, beleza. Agora eu vou distribuir isso tudo junto, mais fácil. Aqui tá até os valores já pré-configurados. Então aqui 2 cópias aqui assim, né? E aqui no X também mesma coisa, 59, se quiser. Aqui vão ser 4 cópias. Ok, perfeito. Já está distribuído. Eu gosto sempre de centralizar os meus materiais, então seleciono tudo, Ctrl G, P, Ctrl U para desselecionar, Ctrl G agrupa, P centraliza e Ctrl U desagrupa, tá? Então eu venho aqui em objetos, nas camadas aqui eu tenho a minha primeira camada, que é a máscara, tirei a máscara, passo para cá. Tenho a segunda camada aqui, que é a minha faca, seleciona ali, ó, o primeiro shift selecionado, lá no finalzinho, Ctrl X, a faca vai para a terceira página, beleza? Aqui eu já tô com o meu material pré-configurado, tá? Aí agora vamos jogar o rótulo lá. Peguei o rótulo, Ctrl G, Ctrl X, recortei ele daqui, vou clicar no meu símbolo, editar principal, Ctrl V, P, centralizei ali a minha faca, né? E agora só ser feliz. Tirei tudo ali que tinha que tirar. Não sei porque deu erro ali ao concluir. Deixa eu ver aqui de novo. Vamos lá. Bom, às vezes dá uma bugada aqui nesse símbolo, tá, gente? Acho que principalmente por conta de ter um conteúdo ali em Power Clip. Deixa eu ver se esse é o problema. Não é o problema. Talvez seja porque aqui a gente esbarra em alguns problemas assim, tá, pessoal? Mas fácil de resolver. Deixa eu ver aqui se eu jogar ele pra página, editar. Por algum motivo. Tá. Eu converti esse arquivo em curvas, ele liberou o botãozinho ali de concluir. Eu não sei porque ele não aceitou colocar esse material sem estar convertido em curvas. Muito provavelmente eu acredito que é porque isso aqui, ó, tá em forma de tabela. E eu acho que ele não aceita. Deixa eu ver se era isso. Não é isso ainda. Bom, tem alguma coisa aqui dessas caixas de textos que está travando essa opção de usar o símbolo. E nesse caso, né? Então eu estou convertendo tudo
em curvas com o Ctrl Q. Já liberou a caixinha de concluir. Às vezes é ruim porque eu preciso mudar o lote de validade, mas eu acredito que só se eu copiar só essa parte aqui e colocar, deixa eu ver, ele deixou. Então eu deixo só essa parte aqui editável, sem estar convertido em curvas, né? O resto eu deixo aqui. Deve ser algum objeto, alguma coisa que está travado. Deve ter algum dado ali em SVG, alguma coisa assim, né? E eu não vou procurar saber qual que é esse problema agora. Como eu falei, você vai esbarrar em alguns problemas, e aí o que surgir, a gente pode estar junto aqui, né? Para poder sanar essas dúvidas e sempre se auxiliar nesse sentido. Então aqui eu gosto de deixar assim porque lote, normalmente a galera coloca aqui, né, já de uma vez, só coloca 001, validade aqui mês 9 que a gente está, 2027, é 2 anos normalmente. Então eu deixo esse aqui editável, né, e aí eu dou um concluir aqui, pronto, já distribuiu tudo, tá vendo? Eu editei só um e já distribuiu para todos. E aqui se eu vim aqui, vamos supor, próximo mês, ou vou rodar mais arquivo desse aqui, então não é 9, né? No caso aí é 10, mês 10. Coloca aqui, ó, mês 10. Vamos ver. Tem hora que ela cai esse, agora dá uma bugada, vou te falar. Fiquei fora aqui, voltei, mês 10, né? Pronto. Cliquei, ok, mudou para todos de uma vez, tá? Então para isso que serve o símbolo, para facilitar a sua vida. Imagina ter que mudar em cada um desses. Mês 10, mês 10, mês 10, mês 10, mês 10. Vou fazer isso tudo de novo, distribuir tudo de novo. Você faz só um serviço. Tá? Então aqui eu vou tirar essa parte em branco. Na verdade eu vou manter ela aqui ainda porque eu tenho uma mania, tá, gente? Essa mania se chama colocar nota de rodapé ou cabeçalho. Porque como que eu vou identificar essa folha aqui? De quem que é? Para qual cliente que vai? O que é o produto? Quantas folhas foram para mim fazer a conferência? Quantas folhas que eu mandei? Qual que tipo de acabamento especificamente que eu preciso? Se veio o acabamento certo, eu consigo ver na nota de cabeçalho e rodapé já de uma vez, né? Eu já identifico essas coisas. Então aí eu coloco aqui, ó, o operador que rodou, se eu precisar dar um puxão de orelha nele, Israel, foram quantas folhas? 25 folhas. Qual o tipo de material? BOPP prata, com tinta branca e laminado fosco, né, com semi-corte ou meio corte, como você quiser falar. E também aqui no caso o cliente, né, um fornecedor ou um código do produto que você quiser colocar aqui. Vou colocar aqui o TopSec. Então aqui é uma notinha de rodapé básica para você saber o que você está colocando aqui, tá? E você depois conseguir conferir isso tudo. Então aqui, ó, eu vou desbloquear isso, né? Eu tinha bloqueado, você lembra? Eu vou desbloquear para me excluir. Aqui eu já posso excluir, excluo daqui, da faca também. Agora vamos fazer a prova dos 9. Lembrando que se você ler naquele PDF lá, dicas de leitura, você vai ver que a Zap eles pedem para máscara de tinta branca vir em preto 100%. O que é isso? Você vem aqui, ó, no CMYK, você vai vir aqui, vai verificar, ó, na parte de cor, se tá aqui, ó, black 100%, né, é o que você precisa para mandar lá para a Zap. Que aí a impressora lá, na hora de fazer a mudança lá, no PDF, no programa que eles usam, Pitstop, Kit Impose, eles conseguem já fazer essa mudança já só buscando o código da cor ali. Então aqui está preto 100%. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V em cima do meu arquivo de impressão para me verificar se está batendo certinho em cima, está correto. Então fechou. Máscara está 100%. Faquinha, vamos ver se a faquinha está batendo. Tá, porque eu distribuí tudo junto. Então, ó, batendo 100%. Show de bola. Uma coisa importante também, tá? Que eu acho que eu não mencionei aqui. Na faca,
né? Quando você coloca lá, tem a área de corte e tem a margem de segurança. Margem de segurança, interna de segurança. Normalmente eu deixo 5 mm, 2,5 para cada lado. Aqui, ó. Vou colocar azulzinho para você conseguir ver. O rosa é onde que vai ser feito o corte. O azul é a margem de segurança. Se a faca variar para a esquerda, aqui vai pegar mais para cá, né? Você concorda comigo? E aqui ela vai chegar mais próxima aqui da minha margem de segurança. Se tiver com um objeto muito colado aqui, na borda, vai cortar a informação, entendeu? Então é importante você respeitar essa margem interna de segurança, tá? Então é isso. O arquivo está pronto. Eu dou um Ctrl Shift S e salvo aqui, ó, meu arquivo editável, o título que você quiser colocar, organiza isso, esses arquivos, porque depois você precisar buscar ele para editar o mesmo arquivo, você já tem tudo bonitinho ali. TopSec, cliente X, né, grade de impressão, editável Zap. Deixa tudo pronto para você não ter dificuldade de procurar depois, tá? Tá feito. Agora o que a gente precisa? Gerar o arquivo que a Zap aceita, PDF X1A. Então coloca aqui o nome, né? Vou colocar aqui, ó, TopSec. Eu posso colocar aqui, ó, 25 folhas, né? Um título que identifica o produto que você acha melhor, né? Nome do operador, alguma coisa assim, né? Não tem, é mais para controle seu mesmo. E aí você vai selecionar aqui, ó, PDF X1A. Você pode vir aqui em configurações, verificar também se está aqui, ó, tudo certinho, PDF X1A, né? As páginas, vai exportar as 3 páginas aqui, tá? Como documento atual, né? Pré-impressão, você não precisa deixar marcado, marca de corte, nem nada do tipo, porque vai exportar só a página mesmo. Aqui nos objetos aqui, normalmente já vem pré-configurado, né? E a escala de cor também, que já vem pré-configurado para CMYK, né? Que é o que você precisa. Pronto, salvei. Uma coisa importante aí da escala de cor CMYK, para quem não sabe, tem gráficas que precisa fazer o calço de preto, na maioria, né? Na grande maioria. Porque se tiver tudo 100 ali, 100 de ciano, 100 de magenta, 100 de amarelo e 100 de preto, vai estourar a cor, vai, no caso, imagina como se tivesse um excesso de cor ali, fica preto, fica aquele preto profundo, só que dá sempre um probleminha ali, né? Dá uma borrada, alguma coisa assim. Então a Zap eles não aceitam, você tem que mandar já com o calço de preto. O calço de preto é o que? Converter aqui em CMYK. O deles, especificamente, é CMYK, 25% de ciano, 25% de magenta, no caso aqui 0 de amarelo e 100 de preto. Vai dar esse preto profundo aqui, ó. Esse preto profundo, né? E aqui também os outros arquivos, na hora que você coloca o PDF X1A, ele já converte automaticamente para CMYK, aquela configuração que a gente viu. Se você abrir o PDF e ver que ficou uma cor muito esquisita, você pode converter aqui também, tá? Depois eu ensino isso a vocês. E aí você só converte o preto, se você quiser aquele preto profundo. Existe o preto 100%? Existe, fica mais lavado? Fica, mas aí vai depender de qual que é a sua arte, o que você quer, do que você quer fazer, né, para o cliente ali. Você quer fazer uma sombra, um negócio assim, então depende muito do que você vai entregar ali. Eu quero um preto profundo aqui, eu deixei aqui, tá? Então é isso, pessoal. Eu já gerei aqui o arquivo. Deixa eu abrir aqui pra gente ver como é que tá isso. TopSec, 25 folhas. Esse foi o último que eu salvei aqui, né? E tá aqui, bonitão, né? Abrir a sequência de páginas. Página 1, página 2, né? E página 3, faca. Página 1, impressão. Página 2, máscara de tinta branca. Página 3, faca. E aí, depois disso aqui é só alegria. Só subir pra cá, ó. Você coloca o nome do arquivo, TopSec, né? Aí você seleciona aqui os acabamentos que você quer, laminação fosca, frente e meio corte, né? Também vou querer que é o corte digital lá que a gente montou a faca. Depois você vem aqui em comprar, né? Aceita os termos aqui de contrato, comprar. E aqui vai abrir essa página,
né? Tem outra aqui aberta, porque foi um teste que eu fiz antes, para gravar o vídeo aqui. E aí tá aqui, ó, só enviar arte. Você sobe o arquivo aqui, ó, PDF. Eles aceitam CDR, Illustrator e arquivo Canva também. Estou trabalhando aqui com o CorelDRAW, que eu exporto em PDF. Se esse cara abrir lá, por exemplo, você salva o arquivo Corel, sobe aqui, o cara abre lá e dá algum pau na fonte, você não converteu as fontes em curvas, ou dá algum problema em sombras, você não converteu as sombras direito, dá algum erro lá. Então assim, eu gosto de fazer o PDF porque o PDF ele mantém exatamente o arquivo do jeito que ele tá, do jeito que ele é, do jeito que você formatou. Mas lembrando, é importante você converter o arquivo em curvas, você converter as fontes em curvas, efeitos, converter em bitmap, escala de cor, CMYK, calço de preto, colocar o calço de preto certinho. Então segue os padrões que você não vai ter problema nenhum, tá? E é isso aí então, galera. Vou fechar o vídeo aqui. Qualquer dúvida, só me chamar. Deixa aqui nos comentários se você entendeu, se você gostou desse tipo de conteúdo. Se você quiser mais, se você quiser entender mais sobre pré-impressão, você pode estar me pedindo aqui para ensinar vocês outros tipos de acabamento, outros tipos de processos que a gente precisa fazer, criação de máscara de tinta branca, vetorização, tem uma série de serviços aí que a gente pode estar trabalhando, né? E agregando mais valor, né, cada dia mais. Então é isso, pessoal. Um forte abraço, tamo junto, até mais, até a próxima.